Fala galera, tudo bem? Voltamos para encerrar a série de vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. E hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre os grandes impactos e as transformações provocadas pela Grande Guerra. E aí olhar para o impacto de um conflito com proporções tão significativas como foi a guerra, nós precisamos olhar para vários desses elementos. Em especial, o primeiro que nos vem à mente sempre são os grandes impactos com as percas humanas. A experiência vivida durante a Primeira Guerra Mundial foi extremamente traumática. Tivemos aí milhões de pessoas que morreram durante o conflito, que perderam suas vidas durante as batalhas, mas uma grande leva, e as estimativas levantam, que foram aproximadamente 21, quase 22 milhões de pessoas que saíram da Primeira Guerra Mundial como feridos. Mas mais do que isso, o trauma humano trazido dos campos de batalha, o que essas pessoas viveram, sentiram, passaram ou trouxeram como experiências das histórias contadas daquela fase, seja da guerra de movimento ou seja em especial da guerra de trincheiras, que deixou um grande trauma psicológico na vida dessas pessoas. Então a guerra traz um impacto gigante em todas as relações econômicas, sociais, culturais, para o mundo pós o fim deste grande conflito nesse contexto. Então a gente vai ver alguns grandes desdobramentos. O surgimento de grandes manifestações, de uma nova mentalidade, de um novo olhar sobre o mundo e sobre o ser humano pós Primeira Guerra Mundial, graças e fruto desse trauma, dessas percas e dessa vivência da experiência humana, do conflito em si, de tudo aquilo que a gente viu, dos soldados mortos, dos traumas, dos feridos, daqueles que perderam e viram coisas que são basicamente indescritíveis às palavras para a gente conseguir compreender realmente o que foi o impacto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também traz uma grande transformação no mapa europeu, como a gente viu aí nos acordos de paz. A Europa após Primeira Guerra Mundial é uma Europa diferente. São novos países, novas nações que surgem, aqueles movimentos nacionalistas que começam a se desenhar lá no século XIX, agora materializam-se no surgimento de novos países. Os grandes impérios austro-húngaro e o Império Turco-Otomano desaparecem e nos seus lugares formam-se e fragmentam-se a novos países. Um número considerável de novos países que surgem pelo sentimento de independência e nacionalismo de várias nações que começam a se desenhar nesse momento. Mas mais do que isso, pós Primeira Guerra Mundial, a Europa está completamente destruída e devastada. A infraestrutura das cidades, prédios, escolas, pontes, ruas, os campos estão completamente destruídos. Isso provoca um impacto, em especial, na escassez de alimento para a população civil que ficou, que não lutou na guerra, enfim, que ficou e que teve que, de alguma forma, seguir a sua vida cotidiana nesse sentido. Então, nós temos um olhar em especial a esta população sobrevivente. E agora, como voltar a nos organizar? Como atender aquelas necessidades mais básicas dessa população? Então, o que a gente vê aí a partir da década de 20 é um grande clima de instabilidade em todo o continente europeu, em todo o mundo, mas mais especial dentro da Europa, justamente pelos impactos e em especial pelo fato de a grande maioria da guerra foi travada e foi disputada dentro do continente europeu, nesse momento. Então, a partir da década de 20 vão surgir vários movimentos, vão eclodir várias greves, manifestações pelo descontentamento, pela pobreza, pelas dificuldades e pelas necessidades que essa população passou nesse momento. Então, uma das grandes necessidades pós Primeira Guerra Mundial era reconstruir. Precisamos reconstruir, reerguer a infraestrutura e o atendimento a essa população civil nesse momento. Então, a partir daí, temos uma tarefa bastante difícil. Como fazer isso?
como fazer esse grande investimento, já que não temos recursos nesse momento. E aí, sem recursos, a alternativa foi recorrer em especial aos Estados Unidos, país que entrou na guerra lá no final de 1917, mas até 1917 os Estados Unidos permaneceu neutro na guerra e em especial tendo um grande crescimento econômico, já que foi o grande fornecedor dos itens de necessidade mais básica, desde alimento a equipamento bélico. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que já vinha numa construção e num fortalecimento da sua infraestrutura, do seu desenvolvimento industrial, consolida-se como uma das grandes potências econômicas do mundo nesse momento, inclusive começa a despontar a Grã-Bretanha, que era a maior economia, a maior potência mundial nesse momento. Então os Estados Unidos passa a ser agora o grande fornecedor dos itens mais básicos de sobrevivência, já que foi um dos vencedores da guerra, mas a guerra acontece em especial dentro do continente europeu. Então os Estados Unidos, ele não tem esse problema, ele não foi impactado com a guerra, porque a guerra não acontece dentro do seu território. Então os Estados Unidos sai da guerra como vencedor e com o território completamente intacto, né? Produtiva, ativamente, né? Em sentido produtivo. Então passa a vender. E além disso, tem o dinheiro para emprestar para os países europeus, bancar e reconstruir essa destruição da guerra. Então, os Estados Unidos, de uma forma geral, ele ganha duas vezes. Ele ganha emprestando dinheiro para os países europeus, que vão pegar esse dinheiro e vão comprar os produtos da sua própria indústria. Então, isso traz um grande crescimento para a sociedade estadunidense. Então, é ali que também vamos viver aquele famoso período do American Way of Life, né? O jeito americano de viver, né? Este modelo que os Estados Unidos vai vender e exportar para o mundo nesse momento, né? Então, nesse contexto, os Estados Unidos desponta e fica marcado como começa a se desenhar o grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, a Europa é marcada nesse momento por grandes greves e dificuldades, né? Desemprego, inflação e, em especial, os Estados Unidos marcado por uma grande prosperidade econômica, tá? Neste contexto pós-Primeira Guerra Mundial, início da década de 20. Dentro do continente africano, a guerra também deixou alguns grandes impactos, como muitas das colônias, né? Como muitos dos países africanos eram colônias, né? Territórios, na verdade, nem bem países ainda não eram. Esses territórios africanos eram colônias dos países europeus. E essa população africana torna-se obrigada a lutar pelos países, né, pela guerra e pelos países europeus. Isso acaba fazendo com que muitos das tribos africanas, muitos dos grupos culturais africanos sejam desorganizadas, porque muitas dessas pessoas também morrem, perdem suas vidas ou voltam completamente feridas e traumatizadas da guerra, o que acaba provocando a destruição de diversas culturas nativas africanas nesse contexto. Mas a Primeira Guerra Mundial começa a plantar uma semente dentro do continente africano em que vai gerar dentro desses grupos, dentro dessas elites, e começa a nutrir um sentimento de nacionalismo. Ao ir lutar pelos países europeus, os africanos começam a se dar conta que eles podem se organizar e que também podem lutar contra a opressão que sofriam do movimento imperialista. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, das décadas de 20, 30, 40, e depois, em especial, a participação deles durante a Segunda Guerra Mundial, vai desenvolver um sentimento nacionalista que vai levar os países africanos às independências. Claro que, para entender melhor esse aspecto, precisamos entender que eles não tinham tanta infraestrutura para lutar e conquistar a sua independência agora, nesse momento. Mas esta participação na Primeira Guerra Mundial começa a nutrir um sentimento, né, de que é possível lutar agora por si. E um dos impactos, galera, que mais a Primeira Guerra Mundial provocam mudanças é na vida das mulheres, né? Então a Grande Guerra trouxe um impacto assim extremamente significativo. Um mundo basicamente heteronormativo, voltado para o homem, onde a mulher em especial não tinha
o direito da vida social, de sair de casa, trabalhar fora. A Primeira Guerra Mundial, durante seus 4 anos, provoca um impacto significativo. Como a grande maioria dos homens vão para a guerra, vão lutar, vão para as frentes de batalha, sobra espaço, ou a mulher, é exigido que a mulher vá para a sociedade e participe ativamente. Então as mulheres vão para o campo para produzir alimentos, vão para as fábricas para trabalhar, pela falta de mão de obra nesse contexto, nesse sentido. Então, nesse aspecto, as mulheres conseguem ganhar um prestígio, não digo, mas um espaço social importante. Durante a guerra também nós temos a participação fundamental das mulheres no campo de batalha, não só como cozinheiras, como enfermeiras, mas também lá no campo de batalha. Vamos ter, tanto entre as britânicas como no exército russo, pelotões formados em especial por mulheres conduzindo e comandando unidades militares durante os confrontos. Mas o impacto mais significativo é no mundo da sociedade civil. Então, como os homens vão para a guerra, abre-se espaço e a mulher começa a ocupar um campo social nesse momento, né? Começa a ir para o trabalho, começa a ganhar uma independência que é bastante importante nesse sentido. Então, quando acaba a guerra, né? Quando nós temos a volta desses soldados, há um grande movimento de dispensar as mulheres para a retomada daquela vida social normal, da velha ordem, onde a mulher estava no ambiente doméstico, cuidando da família, enquanto o homem saía para o meio social para produzir, em especial, ou trazer o sustento para dentro de casa nesse momento. Mas por mais que as mulheres tenham sofrido esta pressão para a volta para o ambiente doméstico, a Primeira Guerra Mundial traz uma experiência justamente de experimentar a liberdade e a independência financeira que, vividas nesse momento, vão deixar algumas marcas nesta nova sociedade que começa a se construir a partir da Primeira Guerra Mundial. E aí esse contexto da guerra vai ser fundamental e vai contribuir de forma muito significativa e muito importante para as grandes lutas durante o século XX pelo direito das mulheres de ocupar os seus espaços, de sair para o mundo do trabalho, enfim, de ter a sua independência, não só financeira, mas também enquanto indivíduo na sociedade. Então, este momento da Primeira Guerra Mundial é o momento em que abre alguns desses espaços para a mulher ocupar, e a partir daí ela vive uma experiência que vai ser fundamental para a história da luta do direito das mulheres na sociedade, né? Então, aí foram alguns dos grandes impactos, né, talvez mais percebíveis num sentido mais direto da Primeira Guerra Mundial, mas ainda vamos falar de muitos dos impactos que a gente pode atrelar à Primeira Guerra Mundial e os seus efeitos após, né, esse grande conflito, pós esse grande trauma que foi a Grande Guerra entre 1914 e 1918. E aí encerramos aqui esta pequena série de vídeos especiais sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, você que tem interesse em saber um pouco mais sobre esses grandes efeitos da guerra, acessa aqui, né? Na descrição do vídeo tem os links dos vídeos, desde o contexto da guerra, das fases da guerra, dos acordos de paz, enfim, dos momentos mais decisivos e mais importantes do que foi a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. E eu te espero para o próximo vídeo e segue o canal, ativa as notificações para receber mais informações sobre a nossa vasta história.